Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Futebol Dinâmico. Hoje para falar sobre as negociações envolvendo os clubes brasileiros. Alguns clubes estão se movimentando no mercado por conta, ainda mais com essa paralisação por causa do coronavírus. Os clubes estão aproveitando para se reforçar, se desfazer de alguns atletas. E eu vou começar falando aqui do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um dos times que está mais se reforçando e que também está se desfazendo de alguns atletas nesse momento de paralisação. O técnico Jorge Sampaoli, como todo mundo sabe, chegou ao Atlético Mineiro antes da paralisação por causa da pandemia do coronavírus. Ele, como treinador do Galo, ele disputou apenas uma partida pelo Campeonato Mineiro e agora, com a volta dos treinamentos, ele vem conversando bastante com o presidente do Galo e com o diretor de futebol, o Alexandre Matos, para substituir alguns jogadores, trazer novas peças e também se desfazer de alguns atletas que não fazem parte dos seus planos para o segmento da temporada. Alguns jogadores que não fazem parte dos planos do técnico argentino são Ricardo Oliveira, Di Santo, Alex Silva, Lucas Cândido e o Dodô, que é um meia formado nas categorias de base do clube. Outro jogador que já saiu do Atlético Mineiro é o Patrick, o lateral direito Patrick foi transferido para o Sport. Mas, ao mesmo tempo, tem a vinda de outros atletas pedidos pelo técnico Jorge Sampaoli. O primeiro é o volante Léo Senna, ele que tem 24 anos, estava jogando no Goiás, foi comprado por 4 milhões de reais pelo Atlético Mineiro. Outro jogador também comprado pelo Galo é o meia também volante, o Alan Franco, ele é volante e veio do Independente Del Valle. O Atlético Mineiro ainda negocia, o Sampaoli pediu a vinda de um zagueiro, e esse zagueiro pode ser o Júnior Alonso. Ele é um jogador, ele é paraguaio, pertence ao Lille da França, mas está jogando no Boca Juniors da Argentina, e alguns jornais lá da Argentina dão como avançada essa negociação. Pode ser que esse jogador venha pro Atlético se as duas partes chegarem a um acordo. Outro jogador que esse sim seria o sonho do torcedor do Galo é o Roger Guedes. O Roger Guedes teve uma passagem pelo Atlético em 2018, foi muito bem. Quando ele foi vendido para a China, ele era o artilheiro do campeonato pelo Atlético Mineiro, então é um jogador que foi muito importante durante um período para o Galo, mas acabou se transferindo para a China e agora existe essa possibilidade dele voltar. O presidente do Atlético, em uma entrevista, disse que só seria possível a volta desse jogador caso o Shandong Luneng, o time que ele pertence na China, pagasse parte do salário, até porque esses jogadores que estão na China recebem um salário muito alto que dificulta os times brasileiros de manterem esse alto padrão, ainda mais em tempos de crise. A gente não sabe como as coisas vão ser depois que o coronavírus passar, depois que o futebol voltar à normalidade. Os clubes estão sofrendo muito economicamente com essa paralisação. É um jogador que interessa ao Atlético, mas o presidente já deixou claro que é uma negociação complicada e difícil de se concretizar. Saindo do Atlético Mineiro, vamos para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi o time aqui no Brasil que, da temporada passada para essa, foi que mais perdeu atletas, que mais perdeu jogadores. Inclusive, perdeu o seu técnico, né, o Thiago Nunes, no final da temporada, ele que acabou se transferindo pro Corinthians. Além do Thiago Nunes, nessa temporada, só do time titular perdeu o Rony, o Marco Ruben, o Léo Pereira, Bruno Guimarães, que foi para a França, perdeu vários jogadores. E o Atlético está aproveitando essa parada para se reforçar e aproveitou também para vender mais um jogador. O nome da vez que se despediu lá de Curitiba foi o zagueiro Robson Bambu. Ele que é revelado pelo Santos, o Santos não tem nenhuma porcentagem desse jogador, mas foi titular do Atlético Mineiro em boa parte da temporada passada e foi muito bem. Na final da Copa do Brasil contra o Internacional, principalmente na segunda partida, em que o Atlético foi campeão lá no Beira-Rio, venceu por 2-1, ele foi um dos grandes destaques desse time e foi vendido pro Nice da França por 8 milhões de euros, aproximadamente 47 milhões de reais, mas uma boa venda feita pelo Atlético Paranaense.
Se a gente for pensar economicamente, foi importante, porque 47 milhões de reais durante uma crise ainda é um dinheiro que entra em caixa, que é muito bem-vindo, mas pensando no futebol, é uma perda considerável para o Atlético. Por isso, o Atlético Paranaense vem se reforçando. Um dos reforços, além desses 2 reforços que eu vou citar, outros jogadores foram contratados, mas jogadores de clubes menores, jogadores tidos como promessas para o futuro. 2 do que eu vou falar agora, o primeiro é o Walter, o atacante Walter, aquele mesmo que jogou no Goiás, teve uma passagem pelo Fluminense também. Ele está acima do peso, ele tem esse problema com a balança, geralmente não consegue ficar no peso, mas o Dorival Júnior e a diretoria do Atlético Paranaense estão dando mais uma chance para esse jogador, para que ele possa desempenhar o seu futebol. Lembrando que o Walter, ele não joga há 1 ano, ele foi pego no exame antidoping e ficou suspenso uma temporada. O último clube dele foi em 2018, o CSA. Outro jogador que chegou no Atlético Paranaense, também outra negociação concretizada, é a vinda do zagueiro Felipe Aguilar. Ele veio do Santos, o torcedor do Santos conhece bem, ele veio do Santos para o Atlético Paranaense para reforçar o setor defensivo, ainda mais agora que perdeu mais um zagueiro. Vamos agora falar um pouco do Corinthians. O Corinthians, no começo da temporada, iniciou esse ano com 3 centroavantes, o Wagner Love, o Gustavo, conhecido como Gustagol, e o Bozelli. E desses 3, apenas um sobrou. A gente está no começo de junho e nesses primeiros 6 meses de 2020 sobrou apenas um centroavante, que é o Bozelli. O Gustavo está emprestado para o Internacional de Porto Alegre e o Wagner Love acertou sua rescisão com o Corinthians para se transferir para o CSKA Moscou da Rússia. Ele que já jogou por lá, volta a vestir a camisa do CSKA e volta a jogar na Rússia, o Wagner Love. Em contrapartida, a saída do Wagner Love serve como abre alas para chegada de outro centroavante. E o nome da vez seria o Jô. O Jô estava jogando, o Jô estava com 33 anos nesse momento. Ele estava jogando num clube japonês, num clube lá de Nagoya, e rescindiu o seu contrato. E a diretoria do Corinthians negocia a vinda desse jogador. Ainda não tem nada concretizado. O Jô, que foi campeão brasileiro com o Corinthians, foi um dos grandes destaques daquele time campeão com o Fábio Carille. Ele pode voltar para o Corinthians, ainda falta ajustar alguns detalhes, mas tudo indica de que o Jô e o Corinthians vão se reencontrar, o Jô vai voltar a vestir a camisa do Timão. Outra possibilidade, mas essa muito menor do que a vinda do Jô, é a chegada do Alex Teixeira. O Alex Teixeira tem 30 anos e ele tem contrato até o fim do ano com um clube lá da China também. Os diretores do Corinthians comentaram essa situação. O Alex Teixeira já é um jogador que o Corinthians queria ter trazido antes, mas é uma negociação complicada, ainda mais jogadores vindos da China, porque o salário dos caras é muito alto lá na Ásia. Do Corinthians, vamos direto para o Santos. O Santos, ele não trouxe ninguém durante esse tempo de quarentena, mas a grande novidade do Santos, e uma boa notícia para o torcedor santista, foi a renovação do zagueiro Lucas Veríssimo. Havia esse impasse em se renovaria ou não renovaria. Ele renovou o contrato até julho de 2022, é um dos melhores zagueiros que tem jogando atualmente no futebol aqui do Brasil. Fez uma temporada excelente em 2019, o Lucas Veríssimo, e ele estava sendo pretendido pelo Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegou a negociar, saber dos valores desse jogador, mas a negociação acabou não se concretizando, então o Lucas Veríssimo fica no Santos até julho de 2022. Do Santos, vamos direto para o Flamengo. O Flamengo não comprou ninguém, mas também não vendeu ninguém por enquanto, porque surgiu algumas notícias em jornais europeus de que o Borussia Dortmund, o Chelsea e o Tottenham estão interessados no volante Gerson. O Gerson, que é um dos grandes destaques desse time do Flamengo, pode ser negociado, e se chegar na quantia que o Flamengo deseja, é uma quantia de 35 milhões de euros. Chegaria a quase 200 milhões de reais. Por mais que o Flamengo esteja bem economicamente, não esteja passando por nenhuma dificuldade econômica, é complicado para o Flamengo e para o próprio jogador negar uma oportunidade dessa, entrar quase 200 milhões de reais
com a possível venda do Gerson. O Tottenham também está interessado no jogador, mas a proposta do Tottenham seria menor, seria de 18 milhões de euros, aí talvez não compensaria vender esse jogador. Agora, por 35 milhões de euros, é complicado segurar, ainda mais se tratando do futebol europeu. O jogador que joga aqui no Brasil tem o desejo de disputar os campeonatos de lá, e até por conta de visibilidade. Na minha opinião, o Gerson, ele tem muita visibilidade jogando pelo Flamengo. O Flamengo hoje é o melhor clube do Brasil e com o tempo ele vai chegar à seleção brasileira. Ele não estava na última convocação, mas pela bola que ele vem jogando, ele é um dos pilares desse time. Ele consegue voltar, ele consegue chegar à seleção brasileira, talvez nem precise ir para a Europa. O que pode influenciar muito são os valores, realmente, que são valores muito altos, tanto para o Flamengo quanto para o próprio jogador. E para fechar aqui os clubes brasileiros, vamos falar um pouco do Vasco. O Vasco vive uma situação econômica muito complicada e provavelmente vai perder mais um jogador, vai perder o atacante Marrone. O Marrone é um jogador muito importante para o Vasco, mas o clube do Rio de Janeiro vai acabar tendo que se desfazer desse atleta, até porque deve uma quantia a esse jogador. Essa semana até pagou uma parte da dívida, mas o Vasco deve mais de 3 meses de salários atrasados para os jogadores, e segundo a lei Pelé, o jogador que está com 3 meses de salários atrasados, ele pode rescindir o contrato com o clube na justiça. Então seria uma preocupação do Vasco em perder esse jogador de graça, um talento ainda mais de graça. O clube que negocia com o Vasco pela venda do Marrone é o Atlético Mineiro. O valor a negociação, na verdade, gira em torno de 20 milhões de reais. O que falta os clubes decidirem, é como será pago. O Atlético Mineiro que gostaria de pagar 50% desse valor agora, já o Vasco gostaria de receber 75%. Esse é o único entrave na negociação. Falta os clubes chegarem a um acordo para que o Marrone vista a camisa do Atlético Mineiro. Alguns clubes como São Paulo, Palmeiras, o próprio Cruzeiro não foram citados nesse vídeo de hoje, até porque eu peguei os clubes que estão negociando mais fortemente no mercado. Por isso que eu não falei de todos os clubes brasileiros. Outros não estão tão assíduos assim no mercado de negociações. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e qualquer novidade aí no mundo do futebol eu trago para vocês. Um abração e até mais!